faça como você puder fazer, mas eu queria que toda a igreja entrasse nesse propósito de jejum e oração. Na verdade, nós precisamos, irmãos, certo? A igreja precisa estar diante do trono, certo? E não existe ferramenta mais poderosa do que o jejum, a oração e a explanação da palavra. Esse, na verdade, é o tripé da saúde de qualquer igreja, certo? Então, eu já quero a partir de amanhã, você já vai começar. Amanhã já começa, eu já decretei, pedi ajuda a Lidiane. Nós vamos entrar mesmo no jejum pesado, certo? E eu quero estimular a igreja a estar juntamente conosco. Isso aqui não é uma ideia minha, na verdade, né? A gente já estava com isso no coração. O nosso pastor na reunião sinalizou e eu vi que era uma confirmação de Deus, certo? Então eu quero a igreja em peso. Se você orava, ore mais. Se você jejuava, jejue mais. E assim, de coração, não existe um cristianismo sem essas ferramentas, que é a leitura da palavra, que é o jejum e que é a oração. Se você não pratica essas três ferramentas, pode ter certeza que você está literalmente, assim, só figurando. É muito importante. São ferramentas que quebrantam a carne. São ferramentas que direcionam, né, o nosso coração. São ferramentas que elevam a sua sensibilidade espiritual. São ferramentas que aumentam a sua comunhão com o Senhor, né? Quanto mais cheio de carne, mais distante do Senhor. Quanto mais cheio de Deus, mais próximo daquele que pode fazer coisas grandes. Então eu quero desafiar você, a igreja, certo? A descer. Nós precisamos descer. Isso é um fato, não é um jargão, certo? Então eu quero pedir a você que se posicione. Quem está comigo nesse momento de desafio de oração e de jejum e de leitura da palavra, por favor, se posicione e fique de pé. Uma forma de pronto, Yuri está pedindo aqui para Jesus fazer a foto. Obrigado, você que entendeu. E detalhe, deixa eu falar uma coisa aqui. Isso aqui não é para mim. Isso aqui é para você. O maior beneficiado é só você. Amém? Então Deus abençoe. Obrigado pelo feedback. Pode sentar. Deus abençoe de uma forma toda especial. Nós estamos iniciando o ano, né? E tivemos um ano abençoado. Sexta-feira passada seria a nossa Santa Ceia e nós transferimos para a próxima sexta, tá? Próxima sexta vai ser a posse da diretoria da igreja, tá? Então, o nosso pastor vai estar aqui também. Então, é importante que você esteja presente, tá? Então, vai ser uma festa bonita, em nome de Jesus. E, em especial, orem pela igreja, orem pelos pastores, orem por nós, para que o Senhor nos dê a direção. Essa é a minha principal oração há uns 2 a 3 anos. Senhor, me dê a direção. Porque quando você está na direção de Deus, às vezes até pode ser um chamado de Abraão para sair da sua parentela e ir para um deserto, que parece loucura, mas na direção de Deus é coisa linda, certo? Eu às vezes eu fico dizendo assim, Senhor, mesmo que seja loucura, eu quero a sua direção. Mesmo que eu não entenda, eu quero a sua direção. Me ajuda aqui, Jesus. Não me deixa, né, endurecer o cangote, porque muitas vezes a gente não quer a direção. Por quê? Porque muitas vezes tem um hino que está fazendo muito sucesso e é lindo o que Deus deu a esse rapaz.
Inclusive ele não é só uma canção, ele parece que vive mesmo. Não conheço muito, mas ele diz que é por ele que ele está gastando a sua vida, perdendo tudo. Ele diz, perdendo tudo com amor e com alegria. Eu disse, Jesus, será que eu posso cantar esse hino? Entenda, eu sei que ele está fazendo ali é claramente uma observação sobre o ministério de João, né? João Batista, ele perdeu inclusive a liberdade e a vida, né? Mas quando se canta isso, irmãos, é muito forte, né? Primeiro, será que nós estamos gastando nossa vida mesmo? Segundo, quando a gente perde alguma coisa, a gente ama e se alegra, né? Isso é muito forte. Me entenda, eu não estou dizendo assim que para você servir a Cristo, você vai ter que perder tudo ou coisa parecida. Mas muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. E abrir mão é um desafio, né? Amém, queridos? Vamos. Abra a sua Bíblia no livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Eu estou esquecendo de algum aviso, não, né? O Papo de Macho vai ser dia 15, não é isso? Dia 15 vai ter o Papo de Macho, tá? E o tema é o papel do homem, o tema é a importância da vida sexual, né? A 2, e qual é o papel do homem na vida sexual do casal. E aí detalhe, pastor, mas eu não sou casado, eu posso vir? Deve, porque depois que você aprender, e outra coisa, é aberto também para os jovens, tá? Certo? Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, a vida a 2 é uma bênção de Deus. Não tem coisa mais linda do que um casamento abençoado, certo? Mas um casamento abençoado passa pelo entendimento, um conhecimento, um aprendizado que muitas vezes nós não aprendemos, certo? E o propósito dessa reunião é aprendermos um pouco mais. Não é que a gente aqui vai ensinar tudo sobre essa área, mas discutirmos pontos chaves para que você tenha um relacionamento abençoado, para que você seja um homem, né, que possa de fato ter um relacionamento honroso, de bênção com a sua parceira, né, com sua esposa, e é bênção de Deus, amém? Então, dia 15, dia 25, festa do ciclo de oração, vai ser bênção de Deus, amém? E a partir de amanhã começa o jejum, viu, irmãos? A partir de amanhã, fogo, viu? O ciclo de oração amanhã já, eu quero ver aqui o ciclo de oração aqui lotado, buscando o Senhor, certo? Não esqueça, pedir a direção ao Senhor. Senhor, nos dê a direção, amém? Todos encontraram, segundo o livro dos Reis, capítulo número 5, um texto muito interessante. Eu quero dizer para vocês que o ano de 2024 foi uma bênção para nós dessa igreja. Nós crescemos, nós edificamos, Deus abençoou poderosamente muita gente, muitos dos nossos empresários. E quando eu falo isso, se você não está nesse momento aí, tenha paciência, porque uns começaram a plantar mais cedo, né, já estão colhendo, outros começaram a plantar agora, daqui a pouco começa a colheita, mas inclusive uma das palavras que foi me dada a oportunidade lá na nossa sede, eu exaltei a fidelidade dessa igreja, a fidelidade nos dízimos, nas ofertas e o crescimento financeiro. Deixa eu observar uma coisa aqui, irmãos. Nós crescemos aprendendo que dinheiro é sujo, que dinheiro é uma coisa do diabo, que dinheiro não presta. Meu irmão, recurso é uma bênção de Deus. Você só não pode ser escravo dele, certo? Você não pode amar ao dinheiro, né? Nós crescemos aprendendo que dinheiro não compra felicidade, verdadeiramente não compra.
mas ajuda muito a pagar as contas. E se pagar as contas me traz alegria, eu entendo que isso já me dá um alívio muito grande. Então, por favor, eu preciso que a igreja tenha entendimento, porque tem muita gente, não, irmãos, eu só quero as coisas espirituais. Aí, irmão, vive num perrengue do tamanho do mundo. E não estou falando aqui de quem está passando por um processo no momento, por favor. Não tem dificuldade, eu já passei por muitas lutas financeiras e ainda passo por alguns apertos, mas isso não quer dizer, irmãos, que a gente agora vá dispensar a bênção financeira que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, tá? Então, pelo amor de Deus, não tem nada de errado. Se você for trabalhar, se o patrão for te oferecer um salário, você fica feliz, mas se em vez de um ele disser, não, eu vou pagar 2, você fica triste. Fica, irmãos. Então, irmãos, precisamos entender isso, porque senão daqui a pouco a gente fica chutando da bênção de Deus, certo? E finança é bênção, você está bem financeiramente é bênção, saber lidar bem com suas finanças é bênção, saber investir no local certo, saber poupar quando preciso for, isso é bênção, não tem nada de errado. E muitas vezes quando se fala sobre isso, as pessoas, alguns porque são eternos fracassados e não entenderam o que de fato é o propósito de caminhar na terra e da bênção de Deus, e aí fica com raiva quando alguém está prosperando, e isso aí, irmãos, é um problema sério. Outros porque na verdade foram mal instruídos. Irmãos, por favor, não acho que eu estou aqui, o pastor só gosta de dinheiro. Não, eu só estou dando uma instrução. Por falta de instrução, muitas vezes o povo perece. Amém? Então essa igreja é uma igreja abençoada. Pastor, essa igreja é a igreja de rico, é uma igreja de pessoas prósperas. E prosperidade não quer dizer que você não é só financeiro, não é só dinheiro, mas prósperas, e glória a Deus por isso. Que bom, irmãos, que bom. E nós devemos, com isso, abençoar. Nós abençoamos outros ministérios, nós abençoamos, enviamos recursos para missões, nós abençoamos enviando recursos para outras igrejas, nós abençoamos pastores, amigos que muitas vezes têm necessidades, e isso é bênção. Nós abençoamos, inclusive, com o dízimo dos dízimos, mandando para a nossa sede, que é bênção de Deus. Glória a Deus. Nós abençoamos, inclusive, comprando estrutura para que tenhamos um conforto. Glória a Deus. Amém? Não estava no script, mas Deus colocou no meu coração de falar sobre isso, porque às vezes quando se fala sobre recursos, as pessoas ficam tudo... Quem não quiser, irmão, eu vou dar o meu Pix. Pode mandar para mim, não tem problema nenhum, não. Fique. Não, eu não quero. Ponto. Manda para mim, não tem problema não. Fica tranquilo que eu recebo e fico feliz. Estou pedindo dinheiro não, mas se você não quer, você é rebola no mato, manda para mim. Eu faço bom uso, sem nenhuma dificuldade. Queridos, vamos lá. Vamos ler o texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo número 5, versículo de número 1, diz assim a palavra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. As tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei, Naamã, meu servo, para que você cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta,
rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos, os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado, e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? E acaba essas Bíblias de estudo, às vezes, versículo de número 12, né? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Versículo 13. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora. Ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu. Versículo 14. Então Naamã, o que é que está escrito? Naamã desceu. Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Queridos, esse texto, eu acho essa história, eu já preguei algumas vezes nesse texto, e para mim é um dos mais extraordinários textos de se pregar a palavra de Deus, porque ele conta a história de um homem muito poderoso. A Bíblia começa exaltando Naamã, certo? Dizendo que ele era de fato um general, um guerreiro muito poderoso, um herói de guerra. A Síria era uma potência mundial na época, e detalhe, olha que coisa interessante, a Bíblia diz que Deus tinha dado vitória aos sírios através de Naamã. Olha que coisa interessante. Nós aprendemos e entendemos no começo dessa passagem que muitas batalhas, ou todas as batalhas que eu e você conquistamos, vêm do Senhor. Mas existem demandas que muitas vezes nós precisamos nos aproximar mais de Deus para que isso seja sanado. Só ser vitorioso, só ter, digamos assim, bênçãos por intermédio do próprio Deus não é o suficiente. Deus muitas vezes vai nos convidar a descer mais para ter uma experiência mais profunda com Ele. A Bíblia diz que ele era um homem muito honrado pelo rei da Síria. E aí, a Bíblia fala uma coisa linda, e aqui cabe, nós abrimos um parênteses para a igreja. A Bíblia diz que ele tinha levado cativa uma menina de um dos combates de Israel, em que os sírios venceram a nação de Israel e levaram essa menina cativa. Perceba, irmãos, não é um convite para trabalhar na casa, não é como alguém chega e chama alguém do interior para vir morar na sua casa, para trabalhar na sua casa, não. Ela era escrava, e geralmente quando
as nações subjugavam outra nação, o pai dessa menina, a mãe dessa menina, a família dessa menina, muito provavelmente foi massacrada pela Síria. Muito provavelmente a família dela foi dizimada pelos exércitos sírios, comandado por, provavelmente, Naamã. A Bíblia não fala a idade dessa moça, chama de uma menina, provavelmente uma jovem, uma adolescente, uma pré-adolescente ou uma moça jovem, mas que dentro da casa daquele homem poderoso, que lá fora estava vestido de uma armadura brilhante, um cavalo poderoso, com muito poder e muita glória sobre os seus ombros, mas por detrás da armadura existia um homem leproso. E eu quero falar para você nessa noite, e você que está conosco na internet, o tema dessa mensagem é poderoso, porém leproso. Muitas vezes, pessoas são alçadas a voos muito altos, financeiramente falando, de poder, e eu não vejo problema nenhum nisso, desde que tenha sido uma coisa lícita, mas no seu íntimo, no seu âmago, no seu interior, ele sabe que tem situações que estão destruindo a sua vida. Ele tem muito dinheiro, ele tem muito poder, ele tem muita fama, mas ele sabe que dentro existe algo que precisa ser trabalhado. E a lepra, na verdade, ela é um tipo de pecado. Na verdade, quando se fala de lepra, se fala, é muito paralelo ao pecado, que é algo que depois que se apodera da vida da pessoa, ela leva à morte. A lepra naquele tempo não tinha cura. A lepra era algo que, com o tempo, as pessoas precisavam, quando era descoberto, elas precisavam abandonar tudo, abandonar sua casa, abandonar sua família, porque era altamente contagiante, e as pessoas precisavam viver distantes, separados, para morrer distante da família. Olha o que o pecado faz. Perceba que o pecado, quando entra dentro das casas, dos lares, a primeira coisa que ele faz, ele começa a adoecer aquele que está pecando, mesmo que ele não note, mas ele começa a adoecer, ele começa a sua alma começa a ficar ressequida. A segunda coisa vai acontecer, é o afastamento, é o desligamento, é a falta de comunicação entre os pares, é a falta de comunicação na família. O pecado, ele literalmente, ele cega, ele embriaga, ele destrói. Escuta o que eu estou dizendo, o pecado, ele sempre vai trazer devastação para a sua casa, para a sua família, para seus filhos. E muitas vezes, eu quero dizer para você uma coisa aqui: mas quem está pecando é papai, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando a pé vem, meu irmão, todo mundo entra no pacote, infelizmente, porque traz para dentro do lar. O sacerdote está doente, se for o homem. Lembra de Acã? Deus disse: não toque, não cobice. Acã tocou, cobiçou, levou para dentro de casa. Uma nação, sabe? Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós achamos que o problema do pecado é que muitas vezes, quando nós somos tentados, nós achamos que dá para administrar. Acã olhou a capa mapa, que capa topada, velho, bicho. E essas barrinhas aqui de prata, dá para fazer aqui um feiro um bocado de tempo. Ninguém está vendo. Me tocou dentro da sua tenda. A Bíblia diz que quando Josué lançou sortes, irmãos, toda a família de Acã, até os animais da casa de Acã, foram literalmente mortos por causa do pecado de Acã. Isso é muito sério.
E aí eu, sinceramente, quando eu estava lendo esse texto, eu me coloquei um pouquinho no lugar dessa menina. Uma menina que estava servindo e tinha acesso à intimidade. Diga assim comigo: acesso à intimidade. Eu vou dizer a você uma coisa aqui: você pode tocar em pessoas, acessar pessoas que eu nunca poderia chegar lá, como pastor. Você consegue sentar na mesa de pessoas que, se fosse assim, o pastor, não, irmão, não quero negócio com o pastor, não. Porque o mundo, muitas vezes, por não conhecer, acha que pastor é um tipo de pessoa que só vai querer tirar proveito da vida dele. Mas você, que não é pastor, que muitas vezes a pessoa abre o coração para você, ela está abrindo a intimidade. Ela está tirando a armadura e mostrando a sua lepra. Esse é o momento de você carrega uma informação que pode mudar a história das pessoas. Aquela menina, ela podia muito bem, depois começou a ouvir ali o zum dentro de casa, quando ia limpar as armaduras de Naamã, as armaduras fedidas, as armaduras com peles se soltando. Ela começou a deduzir e entender, ou muito provavelmente a esposa desse general, porque, meu irmão, eu vou dizer a você uma coisa aqui: a arrogância é algo muito triste, irmãos. Ou como é triste a arrogância. E não pense que nós cristãos estamos ilesos a esse tipo de sentimento, de postura. Mas eu quero dizer uma coisa aqui: a Bíblia diz que a altivez de espírito precede a ruína. Os arrogantes serão humilhados. Escute o que a palavra de Deus diz. Então perceba que esse homem, ele talvez não tenha aberto o coração, mas quando o negócio aperta, eu não estou falando isso, não estou lançando maldição sobre ninguém, Deus me guarde, nada disso, mas quando a enfermidade bate, quando a dor chega, quando não tem saída, aquele camarada que não dava cabimento a ouvir a palavra de Deus, aquele camarada que muitas vezes, uma vez assistindo um filme, não sei como era o nome do filme, sei que era o camarada fazendo o papel do diabo, e aí quando falaram do câncer, ele disse: eu não gosto muito do câncer, porque o câncer é uma ferramenta poderosa de levar as pessoas a Deus. Porque é verdade. O cara cheio de saúde, cheio de dinheiro, não quer nada com Deus, mas quando ele está só a pele e o osso, sabendo que vai partir, ele fica mais sensível, ele se quebra, ele abre o seu coração e a palavra de Deus pode chegar. Nos últimos dias eu soube de uma história de alguém que fez como é que chama? Uma história de vida de alguém? Uma biografia de Cazuza, isso é aberto. E Cazuza foi um cara que, infelizmente, ele trouxe palavras até contra Deus. Eu era jovem na época da explosão dos anos 80, 90. E eu gostava muito de rock e acompanhava, inclusive gostava muito de Cazuza. Eu era jovem, não conhecia Cristo. E ele muitas vezes, blasfemou contra Deus. Foi acometido de uma AIDS. Mas no seu quarto, quando ele estava para morrer, a moça que cuidou dele fala que ele aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Sabe por quê? É porque essa moça, muito provavelmente, ou alguém que teve acesso a ele, tinha uma palavra de salvação. Sabe, esse é o propósito meu e seu aqui na terra: ser lâmpada. A Bíblia diz que a lâmpada, ela não pode ser colocada debaixo de um cesto. Ela tem que brilhar, sabe? E o dono da casa, você sabe quem é o dono da casa?
O dono da casa não sou eu, pastor, não, viu? Eu sou mais um servente. O dono da casa, a Bíblia diz que o dono da casa pega essa lamparina que está acesa e coloca no velador, um local de destaque, para que todos olhem para a lâmpada e sejam alumiados pela sua luz. Bendito seja o nome do Senhor. E aquela mocinha, ouvindo, entendendo, podia muito bem, talvez tivesse com um coração, como diz a Bárbara, do que atualizei, com um coração peludo, ela podia dizer assim: ah, desgraça, mata logo, Deus, esse desgraçado não morre. Podia, irmãos, podia. Mas eu vejo uma menina de um coração lindo, trazendo no momento oportuno a palavra de direção e de salvação para uma vida, para uma família, para um lar. Ela disse: quem dera o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que tem lá em Samaria. E se ele conheceu o profeta que eu conheço, ah, meu irmão, esse problema aí é coisa pequena diante de Deus. O meu Deus é poder. Pensa numa menina crente, hein? Chamou para si mesmo, disse assim: olha, eu vou dizer a você, não é aquela coisa de você dizer assim: ei, irmão, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Não vá para a nossa igreja, que lá, meu irmão, o fogo cai. Lá tem pregação da palavra, lá tem autoridade de Deus. Você precisa ouvir a palavra, e palavra tem lá. Se você não tem esse mesmo sentimento, pode ter, alguém está errado, ou você ou nós. Por quê? Você concorda comigo? Que a experiência quem tem é quem está vivendo. A mulher de Naamã chegou e disse: meu filho, essa menina aqui disse uma palavra. E sabe o que eu acho lindo? Quem é que acredita em conversa de menino? Um cara gigante, cheio de grandes demandas. Aí vem a conversa do menino. Agora você quer que eu diga uma coisa? Quando a palavra vem do céu, pode ser um menino, pode ser uma menina, pode ser um reinho, pode ser uma reinha, pode ser quem for. A palavra de Deus, ela é poderosa. Não é porque tem que vir do pastor, não é porque tem que vir do obreiro, não é porque tem que vir da irmã do ciclo de oração. Ei, a tua boca, aleluia, se ela estiver cheia de Deus, é palavra de Deus, é poder de Deus, e as pessoas que ouvirem tremerão na base e crerão que existe um Deus que pode fazer prodígios, milagres e maravilhas na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe? Sem dúvida. Pastor, não sei pregar. Fale do que Deus fez na sua vida. Você não tem noção do que Deus fez na minha vida. Você tem um minutinho aqui? Minha filha, meu filho. Como é, menina, a história aí? Você precisa conhecer o profeta, homem de Deus. Vai lá que você não dá viagem perdida, não. O camarada chega para o rei e diz assim: amigo, preciso ir em Israel. Em Israel? O que é lá em Israel? Especificamente em Samaria. O que foi que houve? Lá existe solução para o meu problema. Meu Deus. Você imagina aí, irmãos? Dinheiro não resolveu, poder não resolveu, nada resolvia. Mas o Deus de Israel, o Cristo bendito que você crê, Ele é poderoso para resolver. O rei na hora, meu irmão, vou preparar uma carta aqui de diplomacia. Pegue logo aí uns 70 quilos de ouro. Meu irmão, você sabe quanto é que custa um quilo de ouro hoje? Hein? Faça a conta aí. Só de ouro Naamã levou milhões. Milhões, traduzidos em real hoje. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que passa de 30 milhões de reais o que ele ia levando em carga. Fora as mudas e fora a prata. Ele chega,
Você imagina, para começar, chega um general poderoso de um exército inimigo para visitar o rei com uma carta de diplomacia e entrega ao rei. O rei já estava batendo o joelho, coitado. O rei, quando olhou o bichão, disse: agora enfarofou. A mim eu estou vendo. Quando ele trouxe a carta, que o rei leu a carta, pior ainda. Porque na verdade, olha que coisa interessante. Aí eu quero abrir um parênteses para você. Eu quero dizer para você que o mundo não entende, o mundo não conhece. Quem tem que conhecer e quem tem que entender sou eu e é você. É porque a gente às vezes trata um camarada do mundo como se ele soubesse das coisas espirituais, como se ele soubesse das profundezas de Deus. Não sabe. Quem sabe é você, e te provou. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você provou, você sabe. Você lê a palavra, você conhece. O problema é que a gente acha que o povo conhece, o mundo não conhece, irmão. E a gente às vezes quer botar a régua, a nossa régua para eles. Não. Quando o rei olha assim: como é me curar a lepra? Agora foi, enfarofou 2 vezes. A Bíblia diz que na hora o rei rasgou as vestes, desesperado. Ele disse: pode ter certeza, eles querem um problema, eles querem criar um problema diplomático para ter guerra entre a gente. Como sou eu? Eu não sou Deus. Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso resolver isso? Aí eu aproveito aqui e quero dizer uma coisa aqui. Escute. O trono, o poder, muitas vezes está na mão de alguém, mas a autoridade, aleluia, ei, muitas vezes o poder, o trono está na mão de alguém, mas a autoridade do céu, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um verme, um pobre miserável. Tudo que eu tenho é só dinheiro. Você quer ouro? Não, ouro eu trouxe com força para você. O vexame foi tão grande que essa zoada todinha, esse choro, esse rasgar de roupa, chegou na casa do profeta. O profeta manda um recado. Eita, para o homem de Deus, quando ele é cheio de Deus, irmãos, ele é enjoado. O profeta disse: por que o senhor rasgou as suas roupas? Mandou uma carta para o rei. Faz o seguinte: você está com uma bronca grande? Manda a bronca para cá, e ele saberá que existe profeta em Israel. Ele podia ter dito assim: e ele saberá que tem Deus em Israel, que era de fato o que ele deveria ter dito. Mas ele quis dizer assim: ei, rei, você tem o trono, você tem o poder, mas a autoridade aqui sou eu, bendito seja o nome do Senhor. Quem resolve bronca espiritual sou eu. Manda para cá. Casinha bem pobrezinha, tomando água de pote, tamburetezinho, muito provavelmente fogãozinho de lenha, dinheiro. Naquele tempo profeta não tinha mesmo. Mas daqui a pouco, para mim eu estou vendo, chega aqueles helicópteros, tipo aqueles helicópteros americanos. A comitiva de Naamã, 6 helicópteros. O vento no tamanho do mundo. Os cabos descem, tudo de preto, com os olhos escuros, cheio de segurança. Um alvoroço, cachorro correndo, boi pulando cerca. Chegou a comitiva de Naamã. Naamã todo enjoado, peito de pomba ainda, porque ainda estava vivo, achando que ia resolver na força do dinheiro. O profeta chegou, Geazi, coitado de Geazi, lascou-se dessa conversa aqui. Esse trecho aqui, Geazi perdeu até o caminho de casa, não só ele e a família toda. Isso é motivo para outra pregação.
Profeta, pelo amor de Deus, profeta orando provavelmente. O que foi, meu filho? Rapaz, chegou o homem. Já está esbaforido. Homem, na mão. Você mandou chamar, o homem está aí agora. E agora, o que é que você faz? Vá lá. Vá lá. E diga a ele que dê uns margulhos no rio. Aí já disse, homem, por caridade, não vai dar nem um copo d'água esse homem, pelo amor de Deus. Homem, quer pelo menos uma rapadura aí, pela misericórdia divina. O homem é rico, o homem é grande. E aí eu quero abrir um parêntese. Nós devemos tomar muito cuidado. Muitas vezes nós mudamos o trato de acordo com a conta bancária. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Não que a pessoa tendo recurso, a gente vai ter que destratá-lo ou destratá-la. Porque se a gente não pode fazer, como é que chama quando a gente não pode fazer acepção de pessoas simples, também não podemos fazer acepção de pessoas que têm recurso. Porque às vezes o que é que acontece? Acontece, a pessoa chega, sei lá, a pessoa às vezes é uma mulher que tem recurso. E aí, uma mulher que tem recurso, ela usa um vestido mais bonito, ela pode usar, naturalmente ela compra um sapato legal, naturalmente, isso é natural, não é esnobar, ela tem recurso, ela compra. Aí entra a bichinha com fome, querendo Deus, chega na nossa igreja, aí as irmãs, a bicha é a medida, só na carne Steffes, só quer ser o que não é, a baranga. E a pobre doida para ouvir Jesus. Uma alma sequiosa, sedenta. E de coração, irmãos, eu não estou dizendo que a gente precisa bajular ninguém, mas tratar, né? No caso de Naamã ali tem uma história que nós vamos já chegar. Mas nós precisamos honrar tanto as pessoas que no momento tem pouco recurso, como aquelas que também têm recurso. É meu irmão em Cristo, glória a Deus e aleluia. Precisamos tomar cuidado, né? Eu entendo que tem esse negócio, tem uns profetas, irmão, que olha primeiro qual é o carro do obreiro. Aquele carro da Hilux, vou pegar ele ali agora para dar uma profetada mesmo na orelha. Acontece. Marca logo quem tem a seda para profetizar. E a bichinha, às vezes a irmã bem humildezinha, Jesus fala comigo e o profeta vai para lá, desgraçado, perturbado, deixa eu profetizar aqui. Talvez você ri, mas às vezes acontece isso, infelizmente. Sabe o que é que eu acho lindo? O profeta nem balançou, nem bateu a passarinha, como diz lá na Paraíba. Diga ele que vai lá e deu um margulho no Rio Jordão. E aí, ei, que coisa interessante, né? Aí deixa eu abrir outro parênteses. Tome cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado. O nosso orgulho, que eu falo também que eu tenho um orgulho, e eu luto contra isso. Às vezes tenha misericórdia de mim, dessa minha, né? Isso que muitas vezes está tão de perto querendo mudar meu coração. Me ajude, Jesus. Me ajuda a entender que eu não sou nada, mas o nosso orgulho, tá? Quantas pessoas, irmãos, né? Não porque é fulano, porque eu quero é ser. Irmãos, é tanta história que eu não vou nem entrar em detalhe. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. E muitas vezes nós perdemos de receber bênção. E aí, presta atenção. A bênção aqui, ó, a bênção como está invertida, hein? Porque a bênção podia dizer assim, não, o profeta foi orgulhoso. Não, irmãos, agora era o bichão, era o tuxauzão que estava com orgulho. Era ou não era? Não é só o pequenininho não, irmãos. Geralmente, quanto maior, mais nós somos
tentados a ser orgulhosos, soberbos, arrogantes. Isso é fato. E vindo para a liderança, nem se fala. Nós somos muito rodeados com esses sentimentos. Que Deus tenha misericórdia dos nossos corações e que possamos, de fato, a pessoa, Jesus, irmão. E tem um camarada que podia dar resposta, sabe, tramontina, era Jesus. Mas Jesus tinha paciência. Às vezes os camaradas chegavam, Jesus conhecia o íntimo do coração, que era para pegar Jesus no pulo. Senhor, é lícito dar impostos, pagar impostos? Doido para pegar Jesus. Aí Jesus disse, faz o seguinte, me dê aí uma moeda. De quem é a esfinge aqui? É de César. Dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Meu Deus. Jesus sabendo que os caras estavam querendo pegar ele. Naamã sai indignado. A Bíblia diz que ele sai indignado. Eu pensava que o profeta ia preparar pelo menos aí um banquete, orar ao seu Deus, colocar as mãos, ungir com óleo, dar ali uma rodopiada, falar em mistério, dar uns 4 ou 5 pulos. Saiu chateado. Quase perde a bênção. Mas sabe o que é que eu acho lindo? É que esse homem tinha bons servos, amigos, que trouxeram uma palavra de equilíbrio. Ele disse, meu Senhor, se ele tivesse lhe pedido uma coisa mais difícil, o senhor não faria? O que é dar um margulho? Não, mas por quê? Havana e Farpá são rios muito melhores do que os rios de Israel, do que todas as águas de Israel. Por que eu não posso fazer do meu jeito? Olha, seu jeito não, é do jeito que está aqui. Deixa eu repetir para você, bicho orgulhoso, bicha orgulhosa, baixa tua bola, viu? Não é do seu jeito, não é no seu tempo e nem é da forma que você quer. Tá certo? É do jeito que papai manda. Dá certo assim? Dá não, pois vai para o inferno. Infelizmente não tem cura, não tem bênção, não tem vitória. Para desobediente, rei. Não, irmão, vai não. Vai não, sabe o que é o problema, irmão? Porque a gente fica querendo do nosso jeito. Não, eu faço do jeito, é porque Deus me ama, Deus ama você, mas não ama seu pecado. Deus ama você, mas não ama sua arrogância. Deus ama você, mas não ama sua altivez de espírito. Deus não se agrada disso. Ainda tem gente que é porque eu sou assim mesmo. Eu falo a verdade, homem, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser mal educada, eu não é? Não, é porque eu sou sincero. Não, você é mal educado, mal educada. É assim ou não é, irmãos? É. Eu sou assim mesmo. Comigo. Irmã, cara, se ele pedisse uma coisa mais difícil, você não fazia? Vai lá. Aí Naamã desceu. Ei. Tirar a armadura diante dos seus soldados, se despir, mostrar as feridas diante da tropa. Tirou tudo. Muitas vezes, pastor, mas minha fé é pequena. Não, só obedeça. A fé é bem pequenininha. Rapaz, eu acredito que Naamã deve ter ainda descido bufando. Sabe, tirando a roupa, rapaz, eu vou, porque é o jeito mesmo. Eu vou porque... Mas cumpra. Eu sei que não é fácil. Tem momentos, irmãos, que não é fácil. Por isso que nós devemos orar muito para não tomar decisões. De acordo com a nossa alma.
os nossos sentimentos. Muitas vezes a vontade é de chutar o balde, mas aí você respira, ora, pede ao Senhor graças. Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajude, Jesus. Eu não quero pecar, eu não quero errar. Como é que o Senhor quer, Jesus? Chega aqui. É desse jeito, irmãos. É fácil? É não. Mas esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho da vitória. Não esqueça que decisões que eu e você tomamos pode machucar muita gente. Pode machucar muita gente. A Bíblia diz que ele começa a descer, dá o primeiro mergulho, nada. Segundo mergulho, nada. Terceiro, quarto, quinto mergulho. Ei, eu não sei você. Minha esposa diz uma frase linda, que ela diz que o conserto é coisa muito boa. Conserto é coisa muito boa. Essa semana eu fui para a nossa casa de praia. E casa de praia é manutenção, irmão. É casa de pai e sítio, meu irmão. Ou dois negócios a dar manutenção. E eu tive que ajeitar uma cancela que estava quebrada. E no sol. Eu estou bronzeado assim, não parece que era que eu estava consertando a cancela, irmão. Mas quando fica pronto, puxa, que bom. Conserto é uma coisa muito boa. O cara estava doente, o cara não tinha mais para onde correr, não tinha para onde sair. Quando ele sobe, meu irmão, que ele olha, imagino eu, para os braços, para as mãos, e começa a contemplar a glória de Deus na vida dele. Meu Deus, você tem noção do tamanho do impacto na vida desse homem, do impacto na vida dessa nação, do impacto na vida desse povo, no impacto na vida dessa tropa. Eu não sei qual é o caminho que você está trilhando. Se é o caminho dos seus sentimentos e faz do jeito que você acha que dá para fazer, ou se é o caminho da palavra. Eu aconselho que você cumpra aquilo que está determinado na palavra, porque os resultados serão extraordinários. E Deus aplica essa palavra no seu coração. E Deus lhe dê graça, vitória em todas as áreas da sua vida. Vamos ouvir um louvor e logo após nós vamos encerrar.